começar a gravação. Estamos gravando. Então, vamos lá, senhores. Uma dúvida? Perguntas? Sobre a matéria recente, lista? Não? Então, vamos em frente. No final da aula passada, nós começamos a discutir a paridade do poder de compra, PPC. Chegamos à expressão 5, que era, como foi mencionado nas notas de aula, equivalente à expressão 4. E depois a gente discutiu, falou um pouco dessas duas igualdades, e mencionamos, que, como parece que neste bullet item aqui, quero dizer, estou me referindo a este ponto, essa região aqui das notas de aula. A igualdade 4 é conhecida como a versão absoluta da PPC. A versão relativa da PPC é dada pela expressão 6. Então, vamos lá. 4. Vou escrever aqui no quadro. 4. É P asterisco sobre P igual a 1. E a expressão... Depois de ter mencionado que tem a 5, que é equivalente a 4, vamos deixar aqui no quadro somente a 4. E a expressão... Não, na verdade, é que eu quero pegar a... deixar 5 aqui também. 5 diz que a taxa de câmbio é igual a P sobre P asterisco. E a expressão 6, ou seja, 4 ou também 5, são a versão absoluta da PPC. 6 a versão relativa. Delta é igual a π menos π asterisco. Quem são essas variáveis que apareceram aqui na expressão 6? Delta é a variação relativa do E. Tá? O π, taxa de inflação no Brasil, ou na economia doméstica, ou seja, taxa de variação relativa de P. E o π asterisco, taxa de variação do P asterisco, do nível de preço internacional. E eu mencionei, nas notas de aula, quase no final da página 8, que a versão relativa da PPC, ou seja, a expressão 6, é uma condição mais fraca do que a versão absoluta. O que isso quer dizer? Estritamente falando, dizer o seguinte: se a 4 é verdade, a 6 é verdade. Porém, pode acontecer da 6 ser verdade sem que a 4 seja verdade. Mas como pode? Olha, a ideia é muito simples. Vou tentar dar dois exemplos aqui. Suponha que eu diga que a expressão A, ou afirmativa A, x maior que 10. Afirmativa B, x maior que 5. Onde x é um número real, tá legal? Claramente, se um número satisfaz A, ele satisfaz a expressão B. Mas há números que satisfazem B e não satisfazem A. Por exemplo, o número 6. 6 é maior que 5, mas 6 não é maior que 10. Então, toda vez que um número satisfizer esta condição aqui, ele irá satisfazer esta outra condição. Mas há números que satisfazem esta condição aqui e não satisfazem a condição da esquerda. Então, nós temos algo similar aqui. Estou dizendo o seguinte: toda vez que o E, o P asterisco e o P respeitarem a condição 1 ou a 5, que é a mesma coisa, a condição 6 será satisfeita. Mas pode acontecer da condição 6 ser satisfeita e a 4 não. E por que isso é verdade? A ideia é relativamente simples. As expressões 4 e 5, lembrando, 4 e 5 são essencialmente a mesma coisa, não são a mesma expressão na prática.
elas amarram, conectam os valores absolutos do E, do P e do P asterisco. Ao passo que a condição 6 somente conecta as taxas de variações dessas variáveis. Eu repeti aqui um exemplo que eu tinha falado no final da aula passada. Vamos usar aqui W para salário nominal, IAR para Alexandre e F para fulano, um outro professor qualquer aqui na universidade. Se eu chegar aqui e falar que esses dois salários são iguais, e no seguinte sentido, olha, o professor Alexandre e o professor fulano têm o mesmo salário e sempre vão ter, não tem como eles virem a ter salário diferente quando estiverem na UFRJ. Então, você pode ter certeza que se meu salário crescer 10%, o salário do outro professor cresceu 10% e vice-versa. Tá? Então, por exemplo, se eu tenho essa condição aqui amarrando os salários, eu sei que as taxas de crescimento dos salários estão amarradas. Porém, pode acontecer a seguinte situação. Ao invés de falar que os salários são iguais, eu só colocar uma condição nas taxas de crescimento. Os salários não são iguais. Por exemplo, toda vez que o salário do Alexandre crescer 5%, o salário do outro professor cresce 5%, ou vice-versa. Ou seja, qualquer ganho que o Alexandre tiver no seu salário, o outro professor tem um ganho pelo mesmo percentual e vice-versa. Mas salários podem ser diferentes. Por exemplo, o meu salário pode ser 1.000, o do outro professor ser 2.000, e quando o meu salário eu ganho tem um aumento de 10%, meu salário passa para 1.100, o salário do outro professor passa para 2.200, mas os salários não são iguais. Não são iguais, mas crescem a mesma taxa. Então, nós temos algo similar aqui na questão da PPC. As variáveis você pode ter uma relação amarrando as taxas de crescimento de duas variáveis, ou 3, sem que isso implique que alguma condição, necessariamente que os valores absolutos têm que ser iguais. Vamos ver o que está acontecendo aqui. Então, no final vamos voltar para as notas de aula. No final da página 8, eu digo mais fraca no seguinte sentido, isso a gente já discutiu. Ou seja, que a mais fraca como diz, 4 pode se verificar, o mesmo vale para 6, mas pode ser que 6 seja verdade, enquanto 4 é falso. Então, desculpe, espera aí. Vamos lá. Eu vou discutir isso numérico, vou dar um exemplo numérico agora. Então, só que aí eu quero levar para o quadro essas afirmativas. Então, tenham paciência, alunos, que o professor vai copiar e colar alguma coisa no quadro. Eu imagino que talvez até exista uma maneira mais simples de fazer isso, mas foge do meu conhecimento. Então, a gente tem que... Ou seja, eu tenho que viver com aquilo que eu sei fazer, né? Infelizmente, isso acaba afetando os alunos. Óbvio que seria melhor ter um professor que soubesse fazer mais coisas. Ainda mais neste mundo do ensino online. Vamos lá. Com sorte, eu vou conseguir trabalhar com o que sobrou do quadro. Vamos lá. Então, eu vou dizer, 4 se verifica, o mesmo vale para 6. Isso, provar que ou seja, que essa afirmativa 1 aqui, ou seja, 1 é verdade, esse izinho, desculpe, izinho, i minúsculo, provar que isso é verdade, ou seja, não estou me referindo, seja melhor deixar claro, entre colchetes. Se 4 é verdade, então 6 é verdade, isso é um pouco mais complicado, a gente vai fazer mais à frente.
Vamos fazer o que é mais simples aqui, que é só um exemplo. Vou marcar em verde a afirmativa. Desculpa. Essa aqui. É possível que 6 seja verdade, sem que 4 seja verdade. Como é que eu faço isso? Melhor, nesse tipo de situação, você quer provar que uma afirmativa matemática é falsa, a melhor maneira de fazer isso é com um exemplo. É o que eu faço aqui. Nas notas de aula, eu considero o seguinte exemplo. ET menos 1 igual a ET, ou seja, eu disse que a taxa de câmbio ficou constante num dado período, ambas iguais a 4. Disse que o índice de preços na data T menos 1 era igual a 1 e que na data T ele é igual a 1,1, ou seja, ele cresceu 10% no período. E que o índice de preços no resto do mundo era igual a 2 e passou na data seguinte para 2,2, ou seja, ele também cresceu 2%. Então vamos lá, senhores. Olhando só para esses números que estão no quadro, sem olhar para as notas de aula. Qual é o valor do delta? Delta é a variação relativa do E, a variação percentual do E, igual a zero. Porque o E ficou constante, então a variação percentual é nula. A taxa de inflação doméstica, 10%. Taxa de inflação no resto do mundo, também 10%. Agora, joguem esses números. Eu estou circulando assim, pontilhado. Na expressão 6. A expressão 6 é satisfeita? É. Porque você vai ter, basicamente, lado esquerdo 0, lado direito 10. Aqui também faltou por cento, desculpe. Deveria, já que eu coloquei no... Vou colocar aqui também, né? 10%. 10 menos 10, 0. Então, esses números que estão aparecendo do lado direito do quadro satisfazem a expressão 6. Será que eles satisfazem a expressão 4 ou a 5, tanto faz? Nas notas de aula eu digo que não satisfaz a 4. Tudo a gente fala aqui 4. Então, uma vez que se eles satisfazem a 4. É T menos 1 sobre... Desculpe. Ou seja, vamos pegar esses números que estão aqui. No caso ali, tem um 4, né, à direita, que eu não consegui circular, deveria ter colocado 2 vezes o 4. Infelizmente, não coloquei. Então, vamos usar 5. Tem que demorar para apagar. Então, fica subentendido que o ET menos 1 igual a 4. Está escrito aqui. Ou seja, vamos avaliar, vou pegar os números circulados em azul e em vermelho e verificar se eles satisfazem a condição 4. Então, observe o seguinte. ET menos 1 vezes PT menos 1 sobre... Não, é vezes P asterisco, né? Vezes... que não tem asterisco. É igual a 4 vezes 2 sobre 1. Isso aqui é igual a 8, que é diferente de 1. Então, a expressão 4 não é satisfeita. Então, já para uma das datas não é satisfeita. Para a outra vai ser a mesma coisa, que você vai lá na data T, PT é igual a 4 vezes 2,2 sobre 1,1, isso também dá 8, que 2,2 sobre 1,1 é igual a 2. Tá? Então, definitivamente é possível acontecer da 6 ser satisfeita, conforme o exemplo da direita no quadro, ao passo que a 4 não é satisfeita.
Perguntas? Bom, resta aqui estabelecer que se a 4 é verdade, então o mesmo vale para a expressão 6. Vamos fazer isso. Alguém se opõe que eu pague o quadro? Não? Então, o quadro se opõe que eu pague o quadro. Depois que você cola alguma coisa que tinha antes, como se fosse uma outra camada. Então, quando isso acontece, é mais fácil eu abrir um novo. O quadro tem vontade própria no mundo do ensino online. Não quero salvar. Arquivo novo. Não quero salvar nada. Alguém se opõe ao pague o quadro? O próprio quadro se opõe. O quadro tem vontade, tem que respeitar o quadro, né? Não, passei por cima da vontade do quadro. Espero que isso não me cause problemas. Então, vamos lá, senhores. Então, vamos repetir aqui. A expressão 4 é vezes P asterisco sobre P igual a 1. Tá? E posso aplicar ou escrevê-la da seguinte maneira. Aí, aplicando o logaritmo natural de ambos os lados. Aí, uso uma propriedade dos logaritmos, que o log de A vezes para qualquer log é igual a log de A mais log de B. Tá? Então, isso aqui vira ln de E mais ln de P asterisco igual a ln de P. E aí, isso vale para qualquer data, então eu posso colocar o subscrito T de tatu aqui. E aí eu escrevo assim, isso aqui da seguinte maneira. Jogo P asterisco para o outro lado. Essa última expressão aqui aparece nas notas de aula. Bom, não. Aí o que eu vou fazer depois? Isso vale para qualquer data T, inclusive vale para a data T-1 também. Isso, lembra, estou assumindo que a 4 é verdade. Ou seja, que a expressão 4 é respeitada. Aí o que você pode fazer? Subtrair esta linha, última linha da penúltima linha. Aí eu vou tentar finalizar aqui embaixo. Você vai ter que isto aqui menos isto aqui, ou seja, esse ln de ET menos esse outro, é igual a ln de PT. Aqui, como nós notamos, deixa eu botar entre parênteses, não é necessário, pelo menos do lado esquerdo, mas já vou colocar. Mais esse, eu vou estar subtraindo isso aqui, mas não, desculpe, perdão, que é menos. Menos. Isso, veja, eu estou subtraindo essa linha da linha anterior. Então, esse menos aqui, quando subtrair, vira mais. Então, eu tenho que ter mais ln de PT menos 1. E realmente eu tenho, porque eu escrevi assim desse jeito aqui. Esse menos. Com esse menos, a gente vai ter um mais, né? Aí eu chamo a atenção, ó, como a gente já discutiu, essa diferença de um logaritmo para o outro é a taxa de inflação internacional. Ou seja, a variação do logaritmo de uma variável dá a taxa de variação da variável em questão. Então, a taxa de crescimento da variável em questão. Isso aqui é a taxa de inflação. Isso aqui é aquilo que nós tínhamos chamado de delta. Tá? Então, a conclusão disso tudo, colocando aqui nesse segmento, olhando para a última linha que está lá embaixo, é delta é igual a I menos π asterisco. Tá? E a expressão 6.
Perguntas, senhores? Bom, então agora vamos falar aqui, voltar para as notas de aula. Evidência empírica. Ou seja, o que os dados dizem sobre essas relações? A PPC absoluta não é satisfeita. Como a gente tinha falado, se for olhar para os dados, não é satisfeita. A última vez que eu olhei essa questão, já tem tempo, em 2008, 2009, se não me falha a memória, a evidência empírica era inconclusiva com relação à PPC relativa. O que isso quer dizer? Olha, alguns trabalhos concluíam que a PPC relativa era respeitada, outros concluíam que não. Tá? Eu prefiro interpretar que a PPC relativa ela é satisfeita no máximo, assim, no longo prazo. No curto prazo também não é satisfeita. Tá? E um ponto importante é que o último baletete, não, o último travessão, eu rastei aqui sem querer, falando da passagem aqui, se a PPC relativa absoluta, desculpa, se a PPC relativa se verifica, então a taxa real de câmbio é constante. Tá? E se a PPC absoluta se verifica, então a taxa real de câmbio é igual a 1, consequentemente é constante também. A gente não vai provar, eu vou simplesmente falar. Se isso fosse um curso de economia, eu até, às vezes, eu discuto isso numa cadeira de 5º período do curso de economia, aí eu faço uma demonstração matemática mais longa. Mas, na verdade, a parte difícil é a parte que não tem parágrafo, que a PPC relativa se verifica, então a taxa real de câmbio constante. Se a PPC absoluta se verifica, então a taxa real de câmbio é igual a 1, essa parte é relativamente fácil. É só você olhar o que é a PPC absoluta, que diz que isso aqui é verdade, e a definição de taxa real de câmbio. Basicamente, estamos dizendo o seguinte, olha, se isso aqui é verdade, o que é definido como sendo igual a essa fração aqui, o que é igual a 1. Tá? Então, outra maneira de comparar, pensar nessas duas condições, tá? PPC absoluta e relativa, é pensar o seguinte, a PPC absoluta pede que a taxa real de câmbio seja sempre igual a 1. A relativa apenas pede que ela seja constante. Pode ser igual a 10, 100, tá? O que também é uma condição forte. Perguntas? Não? Então, vamos entrar num apêndice chamado Modelo Monetário do Balanço de Pagamentos. Não tem no livro texto do Menkel. Mas porque a gente vai discutir. Se a gente cobrir todos os tópicos que estão no programa, estou moderadamente otimista que isso irá acontecer, a gente vai usar esse modelo lá no final, quando estiver falando da determinação da taxa de câmbio. Tá? A gente vai usar o modelo monetário do balanço de pagamentos para falar do comportamento da taxa de câmbio de longo prazo. Então, eu não gosto do nome desse modelo. O nome é Modelo Monetário do Balanço de Pagamentos. Então, assim, monetário, para mim, é uma boa qualificação, porque tem moeda, oferta de moeda aparece no modelo. Agora, eu não sei por que chamaram do balanço de pagamentos. Seria melhor modelo monetário para a taxa de câmbio, porque o balanço de pagamentos, que até vamos refrescar a nossa memória, que a gente discutiu neste tópico, ele aparece aqui. Não aparece, não entra ali, mas é o nome que tem. Tá? Então, esse aqui é um modelo para determinação da taxa de câmbio. Então, vamos lá. Esse chamado modelo monetário de balanço de pagamentos, ele é composto por 3 equações, 4, 7 e 8. Equação 4. Sete é uma equação quantitativa para a nossa economia, para a economia brasileira, por exemplo. MV igual a PY. 8
é uma equação quantitativa para a economia, por exemplo, norte-americana. Você estiver pensando na taxa de câmbio real-dólar, ou, para preferir ser mais genérico, para a economia do resto do mundo. Onde as variáveis com asterisco querem dizer resto do mundo ou outro país. Bom, aí eu menciono que, é o seguinte, que alguns autores usam a expressão abordagem monetária ao invés de modelo monetário. O balanço modelo monetário, a expressão balão de pagamento sempre aparece. Porque ao invés de falar em modelo monetário, falam em abordagem monetária. Tá? Então, eu menciono que o 4 é equivalente a 5. Ou seja, a expressão 5 quer dizer o seguinte. É a seguinte. Como se você pegasse a 4 e resolvesse, entre aspas, para o E. Que deveria ser um P, né? Ficou curtinha a perninha do P. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou pegar a 7. Então, aqui a 7 tem a seguinte implicação. Resolve para o P agora. E a 8, diz que o P asterisco é igual a M asterisco, V asterisco, tudo isso sobre o Y asterisco. Combina essas três equações, ou seja, joga a expressão ali você substitui o que está em verde no 5 pelo verde que está marcado aqui. De forma similar, substitui o P asterisco que aparece no 5 por esta expressão aqui. O que a gente vai obter? Que o E vai ser igual a isso aqui. Por sua vez, isso aqui é igual a e aí, você só com grupos termos semelhantes, a expressão que aparece nas notas de aula, eu coloco M mais para a esquerda. M sobre M asterisco. Aí depois coloco V. Isso. V sobre M asterisco, ali ficou horroroso, né? V asterisco. Não. O M fica junto com isso aqui é V. Tá? O V asterisco é embaixo. E o Y asterisco fica em cima. O Y sem asterisco fica embaixo. Isso aqui recebeu o número 9 nas notas de aula. Tá? Essa última igualdade, ou seja, a expressão 9, é conhecida como a equação fundamental do modelo monetário e do balão de pagamentos. A equação que dá, qual basicamente você expressa a taxa de câmbio como função de outras variáveis. Alguém se opõe que eu pague o quadro? Não? Então vou escrever a 9, tentar escrever a 9 aqui. De forma mais clara. Aí, então, quando eu passo aqui, virando a página nas notas de aula, eu digo o seguinte: para que a equação 9 possa ser interpretada
como uma teoria fechada, ou seja, completa, para a determinação da taxa de câmbio nominal, é preciso que todas as variáveis do lado direito, ou seja, todas as variáveis que aparecem aqui, as 6 variáveis, estejam pré-determinadas ou sejam relativamente estáveis ou previsíveis. Lembrando, eu quero dizer algo sobre o comportamento da taxa de câmbio. Aí eu chego e digo, olha, eu estou querendo entender o comportamento da taxa de câmbio, eu tenho essa equação 9 aqui. Para isso ser útil, para que a equação 9 seja útil para atingir o meu objetivo de explicar o comportamento da taxa de câmbio, eu preciso ser capaz de dizer algo sobre as variáveis do lado direito, senão simplesmente estou trocando um problema por outro. Se eu chego, olha, quero entender o comportamento da taxa de câmbio, trago a expressão 9, mas não tenho nada a dizer sobre as variáveis do lado direito, não houve muito progresso. Tá? Então, vamos ver o que a gente consegue falar sobre as variáveis 9. Do lado direito da expressão 9, desculpa. Vamos lá. Essa e essa aqui são controladas pelos governos. O M e o M asterisco, as quantidades de moeda. Porém, as variáveis que aparecem aqui nessas duas outras frações, as velocidades e os PIBs, somente faz sentido assumir que eles estão dados, ou são conhecidos em um equilíbrio de longo prazo. No curto prazo, não. Tá? Então, a equação 9 é, no melhor das hipóteses, uma equação para a determinação de um valor de longo prazo da taxa de câmbio. Tá? Ou num equilíbrio de longo prazo, já discutimos esse conceito de equilíbrio de longo prazo aqui. Equilíbrio de longo prazo é um estado para o qual a economia iria convergir se não ocorresse em choques, não tivesse pandemia, não houvesse safra, quebra de safra, não houvesse o terremoto em algum lugar, não existisse uma recessão inesperada, e assim vai. Bom, e a gente podemos atingir um equilíbrio de longo prazo numa situação no qual as variáveis o Y asterisco, o M asterisco, P e o P crescessem a taxas constantes ao longo fossem constantes no tempo. A gente pode pedir menos do que isso. A gente pode aceitar que o Y e o Y asterisco, por exemplo, não são constantes, mas crescem a uma taxa percentual constante. Por exemplo, Y asterisco cresce 1% todo ano, e Y cresce 2% todo ano. O M cresce 1%, o M asterisco cresce 0,5% todo ano, uma coisa desse tipo. Aí eu menciono aqui que, já tínhamos discutido antes, que é altamente provável que uma economia do mundo real atinja um equilíbrio de longo prazo. Né? Aí ilustrar com gráfico, a gente já fez aqui, eu não peço desculpa, não vamos fazer, mas que alguém me peça para refazer. E o valor de longo prazo do PIB é muitas vezes chamado de produto potencial, produto natural, taxa natural de produção. Tá? Então, eu menciono num bullet item mais abaixo, aqui, tendo em vista a discussão acima, a equação, eu já falei, a equação fundamental deve ser interpretada como uma regra para a determinação do valor de longo prazo da taxa de câmbio. Perguntas? Bom, não, então, a gente vai fazer alguns exercícios. Impactos de longo prazo sobre dos seguintes eventos. Perdão, então, de novo, eu quero copiar isso aqui no quadro, utilizar o recurso de print screen, captura de tela. Não, desculpe, gente. Juro que eu queria abrir outro software. Vem cá. Essa é a vantagem. Eu acho que vou bloquear o YouTube para ninguém, só para vocês verem. Vocês me perdoam por eu ter aberto a paciência ou vocês deixaram de ser meus amigos? Estou perdoado. Queria abrir o Paint. Isso, vai para o YouTube. Ai, que vergonha. Então, vamos lá. Marquei. Então, vamos lá. Editar, colar.
Isso. Sem querer, rodeio o negócio aqui. Então, olhando para a expressão 9, o que acontece quando, por exemplo, tem uma elevação no M? Aí a abordagem rápida e pouco cuidadosa, simplesmente olhar para a expressão e dizer, olha, o M cresceu, o E cresce. A conclusão final está correta, mas tem um passo aqui importante, que a gente não deveria esquecer. Diz respeito a essa condição aqui, neutralidade monetária. Porque nós falamos que mudanças, quando ele falou em neutralidade monetária, falou que assumimos que isso seria respeitado no longo prazo, se envolvia que mudanças na quantidade de moeda não afetaria, essas mudanças não teriam impacto sobre as variáveis reais. Então, aqui nós temos o PIB real do resto do mundo e o PIB real brasileiro. Então, a gente diz o seguinte, olha, essa variável cresceu e nós estamos mantendo as demais constantes. Aí faz sentido a gente concluir que o E cresce. Por quê? Imaginem, senhores, se a gente falasse o M cresce, digamos, 10%, o Y cresce 40% por conta desse crescimento no M. Então, a gente teria algo puxando o E para cima, o próprio M, mas o Y crescendo puxaria o E para baixo. Então, para que a gente possa concluir que este ΔM realmente leve a um crescimento no E, a gente precisa dizer que, não é que precisa, mas nos ajuda a assumir que os Ys e os Vs não são afetados. E isso é uma consequência da ideia de neutralidade monetária. Tá? Então, o aumento no M não impacta essas 4 variáveis aqui. E também não é porque assumir que uma mudança na oferta de moeda no Brasil vai impactar a política monetária dos Estados Unidos ou do resto do mundo. Consequentemente, a gente pode dizer que um aumento em M tem um efeito no longo prazo de puxar o E para cima. Tá? O segundo exercício é um aumento em Y. Agora, o Y crescendo, assumindo que as demais variáveis ficam constantes, o E deveria cair. Ou seja, um aumento no PIB do Brasil deveria puxar a taxa de câmbio real-dólar para baixo, ou seja, de 5 para 4,5, 4, pelo menos PIB. Assumindo que as demais variáveis não são impactadas. Então, de novo, não é porque assumir que um crescimento no PIB brasileiro vai puxar o PIB dos Estados Unidos para cima. Seria diferente se falar sobre o crescimento do PIB dos Estados Unidos ou da China sobre o PIB do Brasil. Daqui é o efeito contrário, a direção contrária, não é porque assumir que talvez haja um impacto no PIB dos Estados Unidos. Os Vs, por hipótese, são constantes e os M são controlados pelo governo, que estamos assumindo que os governos não reagem a esse crescimento no Y. Então, a elevação no Y tende a puxar o E para baixo. Pergunta, senhores? Não? Não há perguntas? Então, vamos passar para o próximo tópico aqui. Estamos quase encerrando. Este aqui. Então, esse chamado modelo monetário do balanço de pagamentos tem vários livros textos de macroeconomia internacional, macroeconomia aberta, apresenta esse modelo. E a gente discutiu a sua versão mais simples. Agora discutiu a chama de versão ampliada. Essa é bem menos popular. Existe um problema com a versão básica, essa que a gente acabou de discutir. Assumiu-se implicitamente que a taxa real de câmbio é constante igual a 1, porque a gente assumiu que a equação 4, a PPC absoluta, era satisfeita. Bom, e conforme nós discutimos antes de entrarmos no apêndice, a evidência empírica não é muito favorável a essa hipótese.
E o que é mais importante para a gente, se alguém for olhar para por exemplo, uma vez eu estava lendo um texto sobre o desempenho do modelo monetário balão pagamentos, conclusão dos autores era clara, fazia evidência. O modelo monetário balão pagamento funciona muito bem quando a PPC, paridade de poder de compra, é satisfeita. Ou seja, quando a equação 4 é satisfeita. Quando a equação 4 não é satisfeita, o modelo monetário balão pagamentos não funciona. Ou seja, não é um bom modelo para prever o comportamento da taxa de câmbio. Tá? Então, então, a gente gostaria de ir um pouco além disso. Tá? Aí eu menciono aqui, compare as igualdades 3 e 4. O que eu estou dizendo? A quarta está no quadro negro. Lembrando. Isso é para você chegar à conclusão que a taxa de câmbio é constante igual a 1. A gente discutiu. A expressão 3 é a definição de taxa real de câmbio. Então, a equação 4 faz parte do modelo monetário balanço pagamentos. A equação 3 é essa aqui, a definição da taxa real de câmbio. Bom, como é que alguns economistas lidam com isso? Eu só conheço um texto, não estou dizendo que não existe um outro, que é o Krugman-Obstfeld, um livro-texto de macroeconomia internacional. Alguma coisa que a gente vai discutir no final do curso é baseada nesse livro-texto. Eles apresentam o que eles chamam de versão ampliada do modelo monetário balanço de pagamento. O que é que eles fazem? Eles tiram a equação 4 do modelo monetário do balanço de pagamentos e a substituem pela equação 3. Consequentemente, essa versão, que eles chamam de versão ampliada, é composta pelas equações 3, 7 e 8. Então, o que são essas... vamos colocar aqui. Quais são as equações? Então, Q igual a E, P asterisco sobre P, 7, uma equação quantitativa para a economia doméstica, agora equação quantitativa para a economia para outra economia do resto do mundo, para a economia norte-americana, como você preferir. Então, a gente pega a equação 3. Então, aqui são as equações constituintes do modelo. Vamos tentar obter algo que seria o equivalente da equação fundamental 9. Lembra, a equação fundamental 9 era para a versão básica do modelo monetário balão pagamentos. Aqui a gente vai pegar 3 e resolver para o E. Então, a gente conclui que o E é igual a Q vezes P sobre P asterisco. Por sua vez, a 7, a expressão 7 implica que P é igual a mv sobre y. E a expressão 8 implica que P asterisco é igual a m asterisco vezes v asterisco dividido por y asterisco É isso? Sim. Então, vamos fazer algo parecido com o que a gente fez antes. Vamos colocar isto que está em verde aqui. Aqui. Que está em vermelho. Aqui. Aqui, onde a gente chega. Então, a gente tem que o E é igual a Q vezes
E aí, a gente pode, e por sua vez, é igual aqui, mv sobre y vezes y asterisco sobre m asterisco, v asterisco. Então, o exemplo que a gente fez antes, a gente pode então escrever assim, é igual a q vezes m sobre m asterisco, v sobre v asterisco, y asterisco sobre y. Essa expressão, se eu não estiver confuso, sim, ela aparece na página 11 das notas de aula, e eu digo que ela pode ser interpretada como uma equação fundamental da versão ampliada do modelo monetário do balanço de pagamentos. Eu digo, compare com a 9. A expressão 9, recapitulando, a expressão 9 é igual a exatamente a mesma coisa, mas sem o quê. Claramente, se você pegar essa expressão que eu vou... Acho que aqui está, que eu circulei neste momento, que é a equação fundamental para a versão ampliada. Fizer o Q igual a 1, você obtém justamente a 9. Que era exatamente a equação 4, da versão simples do modelo monetário do pagamento, que a gente tirou e trocou pela 3. Na equação 4, justamente isso aqui, que era o Q igual a 1. Né? Então, você obtém... Ou seja, você pode interpretar assim, a versão básica do modelo monetário do pagamento é um caso bem particular da versão ampliada. Tá? E eu menciono no último bullet item aqui das notas de aula que em ambas as versões uma elevação em M leva a um crescimento no E. Vamos lá. Por quê? Assumindo, de novo, a neutralidade monetária, então uma elevação em M não impacta essas variáveis, são variáveis reais. A taxa de câmbio real também é uma variável real, não seria impactada por essa mudança no M. Então, o E tende a crescer. Ok? No livro texto do Krugman História, ele até apresenta um modelo simples para falar da determinação do taxa real de câmbio, mas a gente não vai discutir isso aqui. Então, colocando de outra forma, você pode pegar o modelo monetário do balão de pagamentos, torná-lo ele um pouquinho mais complicado e permitir que ele se ajuste a possíveis variações na taxa real de câmbio. O modelo monetário do balão de pagamentos assume que a taxa real de câmbio é igual a 1. Tá? O que a gente vai fazer aqui não tem muito ganho. Então, quando a gente voltar a usar o modelo monetário, a gente vai utilizar a versão básica. Perguntas? Então, senhores, tópico 5 foi encerrado. Consequentemente, devido à falta de perguntas, a gente vai começar o tópico 6. Nós precisamos avançar. Então, o tópico 6 ainda é o último capítulo do Mencken que nós vamos discutir. Ou cobre o último capítulo do Mencken que nós discutiremos, capítulo 19. Então, o Mencken apresenta um modelo de teoria macroeconômica para uma economia aberta. O modelo para determinação de variáveis reais, mais especificamente a taxa real de juros e da taxa real de câmbio. Um modelo também para o longo prazo. Tá? Perguntas? Então, o que vai ser esse modelo? Que nem o modelo monetário do balão de pagamento, um bando de equações. Aqui teremos gráficos. Tá? Então, é comum em economia utilizar equações ou gráficos como um modelo para ser um conjunto de equações. Não é exatamente isso, mas, pelo menos a nível introdutório, um chamado modelo é um conjunto de equações ou um conjunto de gráficos. E aqui nós teremos alguns gráficos. Bom, e a identidade do Mencken, que IEL igual a EL, tá? Lembra a versão bem simplificada que ele tinha para o balanço de pagamentos? Vai ter um papel central na análise. Agora eu estou vendo aqui o que não está bom aqui, que já me incomodou. A gente aprende isso na escola, né?
Não deveria ficar repetindo, né? A mesma palavra assim, né? Então, um papel importante, poderia ter colocado um papel importante na análise, né? Um papel, ou colocar aí, papel central na análise e colocar assim, ideia básica. Peço desculpas por isso, senhores. Com sorte, na próxima versão das notas de aula, isso terá sido modificado, aprimorado. Não diria corrigido, não é necessariamente um erro, né? Mas não é de bom tom. Então, vamos ver qual é a ideia básica por trás da abordagem do MENC. Suponha que um brasileiro deseja efetuar investimento de $1.000 no exterior. Tá? Então, esse brasileiro quer realizar um investimento externo. Para tanto, ele precisa de $1.000. Ao tentar trocar, comprar esses dólares, trocar reais por dólares, ele vai gerar uma oferta de reais. Tá? Agora, eu falei aqui de um brasileiro que quer fazer isso. Pensa agora, tem vários, tem também estrangeiros, e por simplicidade vamos assumir que o IEL, o saldo do IEL é positivo, que pode ser nulo ou até negativo, né? A oferta total vai ser determinada pelo saldo do IEL, ou seja, se você junta o brasileiro investindo no exterior, o estrangeiro investindo no Brasil, o brasileiro trazendo de volta dinheiro para o Brasil e assim vai, e se tivesse um saldo, digamos, de $1 bilhão, você teria uma oferta equivalente a $1 bilhão de reais, equivalente a $1 bilhão, ou seja, em termos líquidos, as pessoas querem $1 bilhão para investir no exterior. Então, se a taxa de câmbio é 5, a gente vai ter uma oferta de 5 bilhões de reais para fins de investimentos no exterior. Agora, por outro lado, estamos neste ponto aqui, um brasileiro que tiver exportado o equivalente a $100 irá gerar uma demanda por reais. Basicamente, esse brasileiro exportou, ele recebeu o dinheiro, o pagamento em dólar, e quer converter em reais. Então, ele quer comprar reais. Colocar de outra forma, este brasileiro quer efetuar investimento no exterior, ele quer se desfazer dos reais, o brasileiro que vai exportar ou acabou de exportar um bem, ele vai ter uma demanda por reais. E, assim como no caso anterior, o relevante, a variável relevante é o saldo, que a gente chama de L, das exportações líquidas. Então, dito isto, senhores, a gente pode interpretar essa condição aqui, IEL, como uma condição que impõe, que é a condição que a oferta de reais, a contrapartida dessa oferta de reais, demanda por dólar, vocês que se lembra que tinha um brasileiro que queria comprar dólares, seja igual à demanda por reais, contrapartida oferta de dólares. Sendo que essa oferta que eu estou falando aqui, essa demanda é para fins de transações internas que envolvam operações com o resto do mundo. Não estou falando demanda por reais para fins de comprar um hambúrguer ou um chocolate ou pagar uma passagem de ônibus, para fins de correr as operações com o resto do mundo. Perguntas? Então, e tentar deixar um ponto claro. Quando a gente, então, trabalha com esse gráfico aqui, modelo simples de oferta e demanda. Ponto A é o ponto de equilíbrio, P chapéu é o preço de equilíbrio, Q chapéu é a quantidade de equilíbrio. A gente não... oferta igual a demanda. Na verdade, estritamente falando, deveria dizer quantidade demandada igual a quantidade ofertada do ponto de equilíbrio, né? Ou seja, quantidade demandada é igual a Q chapéu, a quantidade ofertada é igual a Q chapéu. A gente não está dizendo que demanda é igual a oferta, no sentido que a curva de demanda é a mesma coisa que a curva de oferta. Não estamos dizendo isso. A gente está dizendo o seguinte, que tem uma curva de demanda que descreve o comportamento dos consumidores, curva de oferta descreve o comportamento dos ofertantes, dos produtores do bem, e a interação no mercado, dos agentes no mercado, leva a que o preço atinja o patamar P chapéu, de forma que
quantidade demandada é igual à quantidade ofertada, tá? Então, aqui, quando a gente coloca essa condição aqui, vamos olhar com cuidado. Permita-me só, vou tentar reabrir aqui as notas de aula que eu fechei. Eu tenho sucesso. Por exemplo, isso é do tópico 5. Vejam, aqui, o nosso autor falou da determinação do IEL. Então, ele listou um conjunto de variáveis que impactavam o IEL. Então, tem um conjunto de variáveis que impacta o IEL. E também, eu não sei se foi antes, acho que foi antes. Sim, um pouco antes, ele... nas notas de aula, esse trecho aqui, que corresponde a um trecho no livro, obviamente no livro tem mais detalhes, o autor analisa um conjunto de variáveis, discute quais são as variáveis que impactam o EL. Pode interpretar assim, tem um conjunto de variáveis que me dá o nome conjunto de variáveis 1, e aqui outro conjunto de variáveis 2. Então, um grupo de variáveis impacta o IEL. Um outro grupo de variáveis impacta o EL. Mas alguma coisa vai ter que acontecer de forma que o valor do EL seja igual ao valor do EL em equilíbrio. Ou seja, alguma variável que está aqui, ou outra que está aqui, ou em ambos, uma variável aqui, outra ali, essas variáveis vão ter que se mexer de forma que em equilíbrio você tenha igualdade. Então, mesma coisa aqui no gráfico. Um grupo de variáveis impacta a demanda. Outro conjunto de variáveis impacta a oferta. Uma variável comum que impacta ambas, oferta e demanda, é o nível de preços. Essa variável, então, o nível de preço, o preço se ajusta de forma a gente ter a igualdade entre quantidade demandada e ofertada. Então, aqui a gente vai ter algo parecido. Uma ou mais variáveis. No caso aqui é bem simples, que é apenas uma variável que se ajusta. Nós vamos precisar duas variáveis, no caso a taxa real de câmbio e a taxa real de juros, vão ter que se ajustar de forma que você chegue a esta igualdade aqui. Perguntas? Não? Então vamos em frente. Então, voltando aqui para o tópico 6. Então, eu falei, essa aqui vai ser uma condição de equilíbrio. IEL igual a L. Como já falei, para que haja equilíbrio no mercado de câmbio, a igualdade deve ser respeitada. Aí, agora eu menciono aqui que a estrutura desse documento segue do livro. A abordagem do livro é mais longa, eu vou fazer algo um pouco mais curto. Dentre outros pontos, dentre outras diferenças, os títulos da seção, das seções e subseções não são iguais. Então, nosso primeiro passo, estudar a determinação do IEL. E a gente faz isso com a figura 1. Uau! Vamos lá. Não, não era isso que eu queria. Ok. Desculpe. Notas, tópico 6. Peraí. Não, tópico. Ah, tá, peraí. Isso. É isso aqui.
Desculpa, demorei, mas aqui está a figura 1. Perdão, senhores. Isso é a figura 1. E vamos entender o que está acontecendo aqui. Eu acho que eu gostaria de, como fizemos outras vezes, colocar isso aqui no quadro. Então, vou dar de novo captura de tela. Editar, colar. Não. Editar, desfazer. Caos. Não. Tinha que abrir isso aqui no Paint. Desculpe. Esse mundo do ensino online é complicado. Ctrl C. Agora, sketchbook, editar, colar. Ok, isso aqui para cá. Esse outro eu quero. Vou botar aqui mais ou menos no meio. Então, fechar isso aqui, fechar isso aqui. Espero que isso aqui esteja um bom local. Vou descobrir depois. Então, o que a gente tem aqui nessa figura 1, senhores? Vamos ver o que eu escrevi nas notas. A taxa real de juros é denotada por Rzinho. Então, esta variável aqui é a taxa real de juros no Brasil. Tá? Ao passo que XD, esse D aqui não é demanda não, quer dizer doméstico. D de doméstico, tá? Na economia doméstica, no mercado doméstico. A quantidade de reais transacionados no chamado mercado de fundos emprestáveis. O que é esse mercado de fundos emprestáveis? Basicamente, a ideia aqui é o seguinte: tem um grupo de pessoas, de agentes, que são poupadores, superavitários. E quanto maior... Então, esse S que aparece aqui, você pode interpretar... O S pode ter dois significados, mas mesma coisa aqui. Você pode interpretar esse S como sendo S de oferta, supply, ou S de poupança, savings em inglês, tá? Então, quanto maior for a taxa real de juros, maior vai ser a quantidade de poupança desses agentes superavitários, mais eles vão poupar. E tem uma... Então, isso é representado por essa curva crescente. Curva S. Cresceu a taxa real de juros, a quantidade de fundos, ou volume de recursos que as pessoas poupam, que é esse XD aqui, cresce. Então, tem uma relação crescente entre a disponibilidade de poupança da economia e a taxa real de juros. Por outro lado, a gente tem uma relação decrescente, algo que eu chamei de IT, para a taxa real de juros. Quem é o senhor IT? Tá? O IT, senhores, corresponde à demanda total de fundos para investimentos. Eu quebro ele em duas maneiras. O IT é dado pela soma de duas variáveis. I mais IEL. I é o investimento em contas nacionais, novas fábricas, novas rodovias, novos portos, novas máquinas. Quanto maior for a taxa real de juros, menor é o I. Esse I ele se relaciona de forma decrescente com a taxa real de juros. Ou seja, quanto maior for a taxa real de juros, maior é o custo para você financiar o investimento, então menor vai ser o investimento realizado pelas firmas. E o IEL é o investimento que os brasileiros realizam no exterior, em termos líquidos, né? Quanto maior for a taxa real de juros no Brasil, menos propensos os brasileiros vão estar a investir no exterior. Então, esse IEL também é decrescente. Então, o que você tem aqui? Um I decrescente na taxa de juros, taxa real de juros. Então, você tem que uma variável I que é decrescente na taxa real de juros, uma outra, o IEL, que também é decrescente na taxa real de juros. Consequentemente, a soma é decrescente, que eu chamei de IT, o T, por exemplo, é total, é decrescente na taxa real de juros.
Então, a gente tem aqui uma relação de, como se pode entender, demanda por fundos de empréstimo decrescente na taxa real de juros. Tá? Então, a interação entre essa curva S e a curva IT determina a taxa real de juros de equilíbrio, que eu chamei aqui de R-chapéu. E a quantidade transacionada de fundos vai ser esse X chapéu D aqui. Perguntas? Então a gente discutiu, por enquanto, esta parte aqui, este gráfico. Permitam-me agora, então, dar uma pausa aqui e ver o que eu escrevi nas notas de aula. Meu roteiro. Figura 1. É o que nós tínhamos. Isso aqui nós discutimos. Não, tem um ponto importante. Por sua vez, X corresponde à quantidade de reais, a preços constantes. Tá? Então, se você vai comparar... Por que é preço constante? Se vai comparando em duas datas, tem que fazer um ajuste para a inflação. Tá? No livro, o X é a quantidade de reais, ou seja, a moeda brasileira. No livro, a moeda doméstica é o dólar norte-americano. Tá? Tem essa complicação. Então, quando a gente estiver falando em dólar, lá, saiba que ele está falando de moeda doméstica. A curva S e a fadela que a gente discutiu. A curva ET, a gente já discutiu isso aqui também. Esse pedaço a gente discutiu. A soma de duas funções decrescentes é uma outra decrescente. E agora eu vou discutir, então, passar para o lado direito. Então, olhando apenas para esse gráfico aqui, o que eu tenho? Eu tenho a taxa real, o valor da taxa real de juros, de equilíbrio, que é o R-chapéu, e eu sei que em equilíbrio esse IT é igual a isso que está marcado ali no gráfico, aquele X chapéu D. Mas lembra que nós estamos preocupados com IEL, porque a nossa condição de equilíbrio que a gente vai trabalhar é IEL igual a exportações líquidas, ou seja, investimento externo líquido igual a exportações líquidas. Então, eu tenho que dar um jeito de, daquele gráfico que está circulado, extrair o IEL. Isso é feito à direita, na figura da direita. E aqui vem um ponto, chamar a atenção para um ponto importante. Mais à frente, a gente vai ter uma outra figura com outro gráfico aqui embaixo. E até eu fiz errado. Vai ter que... Eu vou antecipar, depois a gente faz com mais detalhes. Esse gráfico, esse conjunto de gráficos, esse modelo, o modelo de 3 painéis, o modelo com os 3 gráficos, tem que ser representado desse jeito que está começando a aparecer e que vai aparecer. Ainda não temos esse gráfico ainda, ele vai aparecer depois, esse terceiro gráfico. O que eu estou querendo dizer? Esses 2 gráficos que aqui estão, eles têm que aparecer do jeito que eu coloquei aqui, um do lado do outro. Não é impossível, se você quiser, que você poderia mover este aqui para o lado esquerdo. Sugiro que você faça como eu estou fazendo, que é como o Menkel fez. Este gráfico à esquerda e esse outro à direita. Com um ponto importante. Este eixo aqui e este outro aqui perfeitamente alinhados. Por que, Alexandre? Porque eu observo que eu vou pegar este sujeito que está aqui e projetá-lo para a direita. Então, se isso aqui é 10%, este outro aqui também é 10%. E se eu marcasse um valor aqui, projetasse para a direita, fosse 2%, aqui também seria 2%. E é muito mais fácil você fazer isso que, por exemplo, se você tivesse colocado os gráficos assim. Por exemplo. Tá? Então, tem que ser um gráfico do lado do outro. Porque ao colocar um gráfico do lado do outro, do jeito que aparece aqui no quadro, nas notas de aula, e com esses eixos horizontais perfeitamente alinhados, isso facilita consideravelmente a comparação desta escala aqui com esta outra aqui. Porque, na verdade, a gente quer que a ASMA seja fácil de identificar. Por exemplo, se aqui o R tem um valor 5%, você quer marcar esse valor ali à direita, é só traçar uma reta horizontal. Perguntas até aqui? Então, lembrando,
A gente tinha, olhando para esse gráfico aqui, falado da determinação da taxa real de juros. A taxa real de juros está aqui, desta variável. Mas a gente quer daqui extrair o IEL. O que a gente faz? A gente usa o fato que o IEL se relaciona de forma decrescente com a taxa real de juros e representa ele aqui. Ó. Se você for olhar o manual do Menkel, esse eixo que eu coloquei aqui, mais ou menos no meio, o Menkel coloca aqui. Aí alguém vai... Alexandre, por que você colocou no meio, enquanto o Menkel coloca à esquerda? Eu tenho que conferir para ter certeza que eu não estou inventando, que eu não estou mentindo para vocês. Sim, ele coloca, basicamente, a gente está começando a discutir a figura 5, não, perdão, a figura 4 na página 390. Por que eu coloquei no meio, enquanto o Menkel coloca lá à esquerda? Eu coloquei no meio só para nos ajudar a lembrar o seguinte, que não existe uma lei econômica dizendo que o IEL tem que ser positivo ou mais baixo, zero. Ou seja, que o IEL é uma variável não negativa. O IEL pode até ser negativo. Por exemplo, ele pode assumir o valor menos 10, estaria associado a essa taxa de juros aqui. Ó, tá? Então, eu simplesmente represento IEL, esse gráfico aqui à direita. Esse R, que eu chamei aqui de R barra, é a taxa real de juros para a qual o IEL assume o valor zero. Se o R for maior que o R barra, o IEL é negativo. Se o R for menor que o R barra, o IEL assume valores positivos. Tá? Bom, e aí o que a gente faz? A gente pega esse valor R chapéu que aqui está, projeta para a direita e verifica qual é o valor do IEL. Neste desenho que eu coloquei aqui, o IEL é positivo, mas como ele pode ser negativo. Se, por exemplo, a curva IEL fosse essa que eu estou colocando aqui, o valor de equilíbrio do IEL seria este aqui. O X-chapéu seria isto que eu estou marcando aqui agora, que é um valor negativo. Aqui. Só para ver que aqui é zero. Tá? Perguntas? Não? Então, só um minutinho. Então, o que aconteceu aqui? Já vi a pergunta. Neste gráfico, eu achei a taxa real de juros de equilíbrio. Em seguida, eu num gráfico auxiliar, que na prática é este gráfico que está aqui à direita, eu traço, representa a relação do IEL com a taxa real de juros. O que interessa para a gente é que é uma relação decrescente. Vou ter aqui como uma linha reta por simplicidade. O livro-texto usa a linha reta também. Tá? Agora, só para refrescar a nossa memória, por exemplo, digamos que eu digo que isso aqui é uma curva de demanda. Aí eu digo, olha, pega esse preço aqui que eu vou chamar de P1. Qual é a quantidade de... Pô, tá horroroso esse gráfico. Vou tentar fazer melhor. Aqui temos uma curva de demanda. Aí eu digo, olha, se o preço foi esse aqui, por exemplo, 5. Qual é a quantidade demandada? Você pega o 5, projeta aqui, joga para baixo e acha um certo valor. Por exemplo, 10, né? Sei lá. Então, os números são absolutamente aleatórios. Aí esse outro preço aqui, 2, você projeta para cá, joga aqui, dá uma outra quantidade, por exemplo, 25. Então, dado um preço qualquer valor aqui nesse eixo, você põe a marca aqui, só que você tem que fazer é projetar para cá, bate aqui na curva de demanda, aí você acha a quantidade correspondente. Tá? Recapitulando. Na hora que eu marcar um preço genérico, eu vou chamar aqui de pelinha, pego aqui, marco o pelinha aqui, jogo para a direita, bato na demanda, projeto para cá, acho a quantidade de quelinha, que é a quantidade demandada, se o preço for igual a pelinha. Alguém tem alguma dúvida sobre esse gráfico com a curva de demanda, em preço e quantidade?
Não? Então eu vou apagá-lo. E ocorreu aqui que eu não gostei, é que eu deixei isso aqui. Não sei se eu consigo apagar isso aqui sem muito esforço. Só para ficar. Dei uma. Senhores, vamos deixar agora. Eu apagar aquilo ali vai dar trabalho. Vamos deixar então o círculo azul ali. Peço desculpa. Por isso, ou talvez mais simples. Perdão, acho que ainda tem aqui. Não, não tem. Print screen. Paint, colar. Ctrl C. Editar, colar. Ops. Tá, colar. Isso, quero então. Então, o que aconteceu aqui até agora? Eu, no gráfico da esquerda, a gente acha a taxa real de juros de equilíbrio. Agora, você pega essa taxa real de juros de equilíbrio, projeta ela aqui para a direita, marca ela aqui no eixo vertical, e usa essa curva que representa o comportamento do IEL, projeta o R chapéu, ele bate aqui nesse ponto que eu chamei de B chapéu, projeta agora para baixo e você acha esse X chapéu. Então, esse X chapéu é o valor do IEL. Tá legal? Pergunta, senhores? Então, é isso. Você acha o IEL pega o R chapéu que você achou no gráfico da esquerda, projeta nesse gráfico da direita, onde está representada a curva que descreve o comportamento do IEL, e você acha o valor do IEL, que eu chamei de X chapéu. Tá? E vamos lá. Voltar então para as notas de aula. Último ponto que a taxa R chapéu não, R barra é aquela para o qual o IEL é igual a zero. Não há motivo para assumir que o R chapéu é igual a R barra. Tá? Perguntas? Então, o que a gente fez aqui até agora? Lembrem, nós temos a condição de equilíbrio. A gente estudou o comportamento deste sujeito. A gente agora vai estudar o comportamento deste outro sujeito aqui. Depois juntar tudo num único arcabouço gráfico. Então, o nosso passo 2. Então, passo 1, estudar a determinação do IEL. Fizemos. Passo 2, estudar o mercado de câmbio. Murilo, tinha uma pergunta sua, eu acredito ter respondido. Respondi? Vou assumir que sim. Então, passo 2, estudar o mercado de câmbio. E o livro deveria ter enfatizado que é o mercado de câmbio para fins de comércio exterior. Você pode interpretar, inclusive, que o Menkel fez o seguinte, ele separou. Que, basicamente, pensa mercado de câmbio, não tem uma separação. Esse aqui é exportador, esse aqui é importador, esse quer investir no Japão, esse quer investir no Brasil, esse é um estrangeiro trazendo dinheiro para investir no Brasil. Não. Tudo misturado. Então, o Menkel, para fins da discussão, ele meio que separa, divide o mercado de câmbio em dois segmentos. Um para fins de investimento no exterior, outro para fins de transações comerciais, que impactam as exportações líquidas. Mas só um arcabouço, só um artifício teórico, que não tem porquê. A gente não precisa assumir que é separado. Essa separação é só para a gente organizar o nosso raciocínio. Então, o que ele está analisando é um segmento do mercado de câmbio, chama para fins de comércio exterior. Então, ele diz o seguinte: a taxa real de juros determina o fluxo de investimento externo líquido. Conforme a gente acabou de discutir, dado o R de chapéu, você acha o valor de L, que, por sua vez, gera um saldo, uma oferta, positivo, negativo ou nulo. Eu tinha falado, o IEL pode em equilíbrio ser zero ou negativo. Conforme está nesse desenho aqui, vamos assumir que é nesse gráfico, que
valor de equilíbrio do IEL é positivo, Menkel também faz isso. Ora, se tem um saldo positivo, esse saldo positivo precisa ser absorvido pelos agentes que estão transacionando no mercado de câmbio para fins de comércio exterior. Então, você pode pensar assim, você olhou para tudo que aconteceu no mercado de câmbio e você conclui que os exportadores, no frigir dos ovos, colocaram no mercado, em termos de exportadores, olhando a interação de exportadores e importadores. Em termos líquidos, ou seja, exportação menos importação, os exportadores colocaram no mercado de câmbio $1.000. Esses $1.000 têm que ser absorvidos pelo pessoal que está fazendo investimento no exterior, e vice-versa. Então, se o pessoal que está fazendo investimento no exterior, eles trazem para o Brasil $500, esses $500 têm que ser absorvidos pelos exportadores / importadores. Ok? Então, essa é a ideia desse parágrafo. Aí a gente vai olhar para a figura 2. Desculpe, gente, estou tentando colocar a figura 2 no 4, perdão. E aí, eu já estou fazendo aqui como precisaria ser. Eu estou aqui trazendo o que seria a figura 3. Tá? Não, desculpa, acho que não quero fazer assim, não. Vou deixar para fazer... Deixa eu ver, perdão. Depois eu discuto a consolidação das duas figuras em detalhe, então não vou fazer isso agora, não, desculpe. Então, só lembre aqui o seguinte, que a gente precisa dizer dessa figura, que era a figura 1. O IEL em equilíbrio é igual a X chapéu. É um valor positivo, tá? Agora eu quero arquivo novo. Agora eu tenho aqui, neste gráfico, o comportamento da demanda por reais, que seria equivalente ao TEGRE, como parte de oferta de dólar, parte para fins de comércio exterior, ou decorrente das operações de comércio exterior, por parte dos exportadores e dos importadores. Eu digo que, então, existe uma disponibilidade de reais decorrente das operações de comércio exterior, para as operações de comércio exterior. Isso é justamente o X-chapéu que está aqui, é justamente o X-chapéu que nós tínhamos obtido no passo anterior, que em equilíbrio o IEL era igual a esse valor de X-chapéu. Okay? Então, essa é a disponibilidade de reais. E a gente marca esse X-chapéu aqui embaixo. E como isso, o que vai estar aqui? Taxa real de câmbio. Recíproco dela, na verdade. Taxa real de câmbio é o Q de queijo. 1 sobre Q é o recíproco da taxa real de câmbio. Esse X-chapéu, ele não é afetado pela taxa real de câmbio. Por quê? Entre as variáveis que determinam IEL, poupança e investimento, não está a taxa real de câmbio. Então, naquele figura 1, podemos rapidamente colocá-la aqui, usando o quadrado aqui. Na figura 1, nenhuma dessas curvas que aparece aqui é afetada por uma variação no Q, na taxa real de câmbio. Então, isso é representado. A gente representa isto
o X chapéu aqui nesse eixo X e 1 sobre Q, por essa linha vertical. Tem um valor X chapéu que não depende do valor de Q. Então, eu vou representar por essa reta vertical, que eu chamo S superescrito EL. Oferta para fins de exportação líquida. E tem uma curva D decrescente associada às exportações líquidas. Então, vamos ver por que eu coloquei agora aqui uma curva D decrescente. Ah, porque a demanda é decrescente. Não, vamos devagar com o andor. Vamos tentar ter certeza disso. Por acaso aqui é decrescente. Então, vamos passar aqui para as notas de aula, onde eu discuto a figura 2. Então, anotação. Q é a taxa real de câmbio. X é a quantidade de reais a preço constante, já tinha discutido, ao passo que o SL e o DL denotam, respectivamente, a oferta e a demanda por moeda doméstica decorrendo das transações de comércio exterior. Aí, lembrem, o livro chamou de taxa de câmbio real aquilo que eu chamei de 1 sobre Q. A gente discutiu isso, se não na aula anterior, 2 aulas antes. Aquela questão, qual é a taxa de câmbio? É dólar por real ou real por dólar? O Menko está trabalhando com a taxa de câmbio moeda estrangeira moeda doméstica por moeda estrangeira. Tá? Então, a taxa de câmbio dele é o recíproco da nossa. E, também, consequentemente, o mesmo vale para taxa real de câmbio. Ok? Bom. Aí eu chamo a atenção aqui que o DL corresponde à demanda livre. Você demanda por parte dos exportadores menos a oferta por parte dos importadores. Lembra que são exportadores demandando dólares, porque eles efetuaram vendas no exterior, demandando dólar, não, desculpa, reais. Os exportadores venderam produtos no exterior e querem converter os seus dólares em reais. A curva SL é vertical devido ao fato que o X chapéu não depende da taxa de câmbio, a gente já falou. E agora vem essa parte. Por que a curva DL é decrescente? Então, vamos pensar agora aqui. O que eu estou dizendo? Agora eu vou precisar do quadro. E vou ler aqui. Estou dizendo o seguinte. Quando o Q aumentar, já discutiu, aumentou a taxa real de câmbio, se a gente já discutiu no tópico anterior, o saldo das exportações líquidas aumenta. Ok? Consequentemente, quando a taxa real de câmbio cai, o saldo das exportações líquidas diminui. Mesma coisa. Então, agora, vamos lá. Último passo aqui, olha aqui. Vou pegar isto aqui e trazer para cá. Se, então, eu tiver um Δ1 sobre Q positivo, o que está acontecendo com o Q quando isso aqui cresce? O Q está caindo. Então, eu tenho um ΔL negativo. Então, eu estaria reduzindo. Então, quando 1 sobre Q cresce, o saldo do EL cai. Então os exportadores vão ter menos dólares que eles desejarão converter em reais. Então, aquela curva de demanda, efetivamente, é decrescente. Tá? Perguntas? O pequeno ponto que agora eu estou vendo, nas notas de aula, eu fiz o seguinte, eu considero o que aconteceria aqui. Vou colocar em vermelho. Desculpa. Mudou nas notas de aula. Eu digo que... apagaram um momento. Nas notas de aula, eu fui na direção oposta. Eu considero que quando havia uma elevação ou uma queda. Deixa eu ver o que eu fiz nas notas de aula. Uma queda. Ou seja, quando este sujeito aqui cai,
a gente está falando que o Q aumentou. O Q aumentou, consequentemente, você tem uma elevação no EL. E na hora que você tem uma elevação no EL, tem mais, ou seja, os exportadores estão recebendo mais dólares, consequentemente, eles vão demandar mais reais. Então, uma queda no 1 sobre Q gera um crescimento no EL, ou seja, tem uma relação decrescente entre 1 sobre Q e o EL. Então, o que acontece? Você agora coloca essa curva de demanda decrescente aqui, a curva de oferta perfeitamente vertical, olha para a interação das duas, elas se cortam nesse ponto que eu chamei de C-chapéu, e a taxa real de câmbio de equilíbrio vai ser esse valor Q-chapéu. Né? Lembrando que a gente acha no eixo da esquerda, ou seja, no eixo vertical, desculpe, esse que eu marquei aqui, você acha 1 sobre Q, na verdade. Ok? Perguntas? Deixa eu ver se tem algum no chat. Ok, tinha um comentário do Murilo dizendo que possivelmente as coisas estejam mais claras, mas acho que é bom dar uma lida no livro depois, que realmente é um modelo grande, muita coisa nova, requer um esforço nosso para entender. A primeira vez que, na verdade, eu vi esse modelo foi quando eu fui dar aula dessa disciplina, de fazer um esforço também para entender. O que você quer dizer, professor? Por exemplo, curva de oferta e demanda, vejo isso desde o primeiro semestre que eu estava na graduação de economia. Estou bem familiarizado. Tem um outro negócio chamado modelo ESLM, escola de macroeconomia, eu vejo na graduação, no mestrado também, tem uma certa familiaridade. Aí, quando traz alguma coisa nova, né, aquilo que é novo, a gente tem que fazer um esforço para entender o que está acontecendo. Então, a gente realizamos o passo 1, que era discutir a determinação do IEL. Passo 1, estudar a determinação do IEL. Passo 2, estudar o mercado de câmbio. Acabamos de fazer. Passo 3, consolidar os dois passos anteriores. Consolidar o 1 e o 2. A gente vai fazer isso com a figura 3. Acho que dá tempo da gente fazer isso rapidamente. Temos ainda quase 10 minutos. A consolidação é simples. Eu quero jogar a figura 3 no quadro. Vamos ver se vou ter sucesso. Parece que sim. Então, aqui, senhores, nós temos a figura 3. Basicamente, a gente consolida a figura 1 e a figura 2. Junta. O pequeno detalhe que tem aqui. Lembrando, o que era a figura 1? Figura 1 era composta por esse par de gráficos aqui de cima. Figura 2, somente este gráfico aqui. Eu juntei os dois. Um detalhe. Este eixo horizontal aqui, vertical aqui, precisa estar perfeitamente alinhado com este eixo aqui. Por quê? Para ficar fácil você comparar os valores nos eixos horizontais que eu vou marcar em verde. Eu estou dizendo o seguinte: os eixos verticais marcados em vermelho precisam estar perfeitamente alinhados para que você possa facilmente comparar os valores nos eixos horizontais marcados em verde. Então, se este valor aqui é 10, você pode ter certeza que este aqui é 10. Ou seja, na hora que você alinha esse eixo vertical com este eixo vertical aqui, fica bem mais fácil comparar as escalas. E para algumas outras coisas nós vamos fazer mais à frente. Não vamos fazer hoje, mas tem alguns exercícios que vai discutir, colocar uma curva aqui, aí o X chapéu que estava aqui vai vir para cá, por exemplo, aí vai deslocar. Então, como se chama, consolidação, juntar a figura 1 com a figura 2, tem que ser feita da maneira que está aparecendo para vocês agora no quadro. Tá? Então, lembrando, nós temos agora um modelo com 3 gráficos.
pontos importantes. Este eixo está perfeitamente alinhado com esse aqui. Os dois eixos horizontais em verde, perfeitamente alinhado. E os eixos em vermelho, perfeitamente alinhado. Importante. Então, você pode cair uma questão que você na prova. Não pode colocar esses dois gráficos numa página e o terceiro gráfico em outra página. Esses gráficos têm que aparecer exatamente do jeito que eles estão aparecendo aqui para os senhores. Não é legal? Então, recapitulando, o que acontece? Desculpe, perguntas até aqui? Não. Aqui à esquerda, a gente acha a taxa real de juros. Aí a gente usa essa taxa real de juros para achar o valor do IEL, nesse gráfico aqui da direita. Aqui, e é esse valor de chapéu. Então, por exemplo, esse valor de chapéu vai ser uma oferta de dólares que vai ter que ser absorvida no mercado. Oferta de dólar, não, desculpa, oferta de reais que tem que ser absorvida pelos exportadores, que não estão trazendo dólares do exterior para converter em reais. Então, esse X-chapéu que aqui está aqui. E o que acontece? A taxa real de câmbio tem que se ajustar. O quê? E aqui, lembra, no eixo está 1 sobre Q, tem que se ajustar de forma que os exportadores desejem carregar ou comprar, entre aspas, justamente esta quantidade de reais que aqui está. Ok? Então, basicamente, a taxa real de câmbio determina o IEL. Taxa real de câmbio, não, desculpa, a taxa real de juros, o R, determina o IEL. Dado o IEL, vai ser X-chapéu, a taxa real de câmbio se ajusta para garantir que o EL seja igual a X-chapéu. Então, dado o R-chapéu, você acha o X-chapéu, por sua vez, o Q-chapéu assume o valor que ele tem que assumir, conforme ilustrado aqui nesse gráfico, para garantir que o EL é igual ao X-chapéu. Perguntas? Pode falar, Malu. Caso esses três gráficos não estejam na posição que eles estão de acordo com o quadro agora, essa expressão que você botou do IEL igual a o X igual a L, eu não posso usar ela. Eu sou incapaz de acertar. Fica mais difícil, Malu. Eu vou tentar ilustrar aqui. Eu tenho, acho que mais. Deixa eu ver se está aqui o Paint aberto. Ah, mas o Paint não está completo. Desculpe. Vamos ver se eu consigo ilustrar. Só ver uma coisa. Espera aí. Por que eu estou dizendo que ficaria mais complicado? Vamos ver se eu consigo ilustrar. Ai, fiquei nervoso. Quero aqui. Tem uma barra de ferramentas que sumiu. Ah, está aqui. Perdão, tinha jogado para fora do espaço do quadro. Aí não estava vendo. E agora, uma outra pergunta também que talvez seja interconectada. Eu sou capaz de colocar os três gráficos em um só? Montar os três gráficos em um só? Eu não sei fazer. Tá bom. Esses três aqui num só. Agora, não é impossível, mas eu não recomendo. Acho que vai ficar bem complicado. Até, já que você perguntou, tá bom. Se você lembrar... Bom, deixa eu tentar dizer por quê. Eu vou dizer por que não é uma boa ideia, tá? Se você tiver paciência. Olha só. Tá bom. Põe que ao invés de colocar do jeito que eu marquei aqui, você colocasse essa figura aqui, ó. Ah, não, ela não traz. Espera. Ai. Peraí, isso aqui. Ah! Isso aqui. Aí, vamos ver se eu vou ter acesso. Ctrl X, cortou. Editar, colar. Colar. Se eu colocasse esse sujeito aqui, entendeu? Ao invés de colocar naquela posição que ele estava originalmente. Olha como fica mais difícil comparar esse chapéu com esse aqui, entendeu? Tá claro? Era só isso que eu estou dizendo. Ah, tudo bem, ok. Porque na hora que você coloca do jeito que eu tinha falado, fica imediato. Basicamente, conforme inclusive está ilustrado aqui. Você simplesmente projeta o B-chapéu aqui para chapéu e projeta aqui a linha pontilhada, traça, e é o mesmo valor. Sai imediato. Se você não coloca o gráfico
um embaixo do outro, alinhando perfeitamente esses dois, fica mais complicado, tá legal? Tá ótimo, obrigada, professor. Outra coisa, agora você perguntou se daria para colocar tudo num gráfico só. Não, agora você nunca tinha pensado nisso. Não é impossível. Vou tentar fazer um esboço aqui. Você teria que trabalhar um pouco aqui. Você colocaria, por exemplo, começa o primeiro gráfico, você já precisaria deixar uma região negativa para ele, tá? Então aqui você teria o S, fazer um esboço aqui, o IT. Opa, só que eu marquei errado, né? IT é decrescente. Aqui seria o S, aqui seria o IT. E aqui você colocaria o IEL, tá legal? Sim, eu esqueci que eu estava com o microfone desligado, sim. IEL. Tá, então, aqui nesse primeiro grau já teria duas curvas. E aí você precisaria lembrar que aqui também você estaria mensurando essa outra variável aqui. Aí teria que trazer, aí marcaria aqui, por exemplo, o X-chapéu, aí você faria a linha vertical e passaria aqui a curva de demanda, o D. Ficaria uma coisa desse tipo. Se você fizesse bonitinho, com linha reta, com réguas, ficaria melhor do que eu estou colocando aqui. Mas o gráfico ficaria assim, bem carregado, tá? Então, assim, efetivamente, eu acho que da maneira que o Menkel fez é melhor. E só para saber, eu nem sempre concordo com os autores. No tópico final, vai ter um momento que eu vou pegar um gráfico que tinha no Krugman Obstfeld, que ele faziam dois gráficos separados, um para curto e outro para longo prazo. Eu junto tudo num gráfico só, que eu acho que fica mais fácil. Tá? Mas, então, tá bom, obrigado, professor. Podem fazer mais perguntas. Vocês têm direito a perguntar. Mais perguntas. O aluno tem direito a tirar dúvidas, não é isso? Não? Não há mais perguntas? Bom, também não tem quase mais ninguém. Os alunos fugiram, eu nem vi. Então, vou interromper a gravação. Obrigado pela pergunta, Mauro. Não, já é bater no lugar errado. Eu quero interromper a gravação. Interrompi a apresentação. Normalmente eu prefiro parar a gravação antes.